Fala, meus queridos, beleza? Pessoal, hoje a gente vai resolver a prova de 2020 da UFO. Então vamos nessa. Para não perder tempo, já vamos à questão de número 73. Ele diz o seguinte, ó: a designação de produtos químicos geralmente é associada às substâncias manuseadas em laboratórios químicos científicos. No entanto, há uma grande variedade de produtos químicos que são utilizados rotineiramente nas atividades domésticas de limpeza, tais como sabão, detergente, água sanitária, desinfetante e álcool. Esses produtos devem ser responsavelmente utilizados para se evitarem danos à saúde e ao ambiente. Aí ele fala assim, ó: assinale a alternativa que apresenta a classificação química e a correta função do produto de limpeza indicado no texto. Pessoal, vamos lá então, ó. Detergentes são formados por misturas de compostos orgânicos capazes de emulsionar óleos. Bom, vamos dar uma lembradinha, ó. Detergentes são sais de ácido sulfônico, ó, sais de ácido sulfônico de cadeia longa. Pessoal, se esse radical aqui tiver 10 ou mais carbonos, você vai ter um sal de ácido sulfônico, você vai ter um detergente, beleza? Os detergentes, eles têm essa cadeia carbônica longa, que é apolar, e ele tem o grupo funcional aqui, que tem polos, que é a parte polar. Quando numa estrutura a gente tem parte polar e parte apolar, a gente diz que a estrutura, que o composto é anfifílico, beleza? E quando o composto é anfifílico, ele pode dissolver tanto em substâncias polares quanto em substâncias apolares. Então, se você tiver, por exemplo, água e óleo, é uma mistura heterogênea. Se você colocar detergente, como ele é anfifílico, ele vai dar uma certa homogeneizada no sistema. Isso é a função de um emulsificante, tá? Toda substância anfifílica, ela tem essa função de emulsionar óleos, por exemplo. Beleza? Então essa daí já é a resposta certa para o exercício de número 73. Legal? Então, ó, detergentes são formados por misturas de compostos orgânicos capazes de emulsionar óleos. E por que eles são capazes de emulsionar óleos? Porque eles são anfifílicos. Tem uma parte apolar e uma parte polar na mesma estrutura. Vamos dar uma olhadinha na letra B. Ó, sabões possuem longas moléculas orgânicas formadas unicamente por uma parte apolar. Pessoal, não. Sabão é um sal de ácido carboxílico. Tá certo? Então, sabão, a exemplo dos detergentes, eles têm uma cadeia apolar, tá? E tem um grupo funcional polar. Ele falou que tem unicamente uma parte apolar, errado. Só para dar uma lembradinha, detergente é um sal de ácido sulfônico de cadeia longa. E sabão é um sal de ácido carboxílico também de cadeia longa. Os dois são anfifílicos, tá? Os dois são emulsificantes. Letra C. Água sanitária é utilizada como desinfetante composto por cloreto de sódio, pessoal. Não, cloreto de sódio é o sal de cozinha. Na água sanitária, nós temos hipoclorito de sódio. Tá bom? Não é sal de cozinha, não é cloreto de sódio, é hipoclorito de sódio. Aí na letra D, álcool de uso doméstico. Galera, álcool de uso doméstico é o etanol. Beleza? 2 carbonos, álcool etílico. Tem efeito bactericida, isso é verdade. E longas cadeias. Não, não. O etanol tem cadeia pequena, só tem 2 carbonos. E etanol, ele é volátil. Está dizendo que é pouco volátil, errado. Então, para a questão de número 73, realmente a resposta letra A.
Legal? Pessoal, questão de número 74. Ele fala assim, ó, os africanos, muito antes de ter seu território explorado pelos europeus do século XV, descobriram características do ferro, que após o advento da química e da Revolução Industrial, foram amplamente estudadas e exploradas cientificamente e tecnologicamente. Aí ele fala assim, ó, na manipulação do ferro, os africanos depararam-se com características desse metal, tal como, pessoal, baixa condutividade térmica, pode parar. Metal tem aqueles elétrons livres, lembra? Mar de elétrons, nuvem de elétrons. Então, os metais têm como características, têm como propriedades alta condutividade de eletricidade e alta condutividade de calor. Beleza? Ele falou que tem baixa condutividade térmica, errado a letra A. Letra B, maleabilidade. Pessoal, os metais, eles são dúteis, podem ser transformados em fios. E são maleáveis, podem ser transformados em chapas, podem ser conformados. Então, metal, ferro, por exemplo, ele tem boa maleabilidade. Letra B começou legal aí, ó. Propriedades características desse metal, tal como maleabilidade, que é a capacidade de um metal deformar-se sem quebrar. Essa, pessoal, é a letra correta, exercício 74, letra B, perfeito. Vamos dar uma olhadinha na letra C. Extração desse metal em estado puro. Galera, errado. O ferro, normalmente, ele está na forma de óxidos, né? Por exemplo, hematita, magnetita. Então, ele não está puro na natureza. Letra D. Ele tem característica de dureza, pois esse metal é pouco resistente a ser arranhado por outros materiais. Não, pessoal. Material ferro, por exemplo, ele é bastante resistente a ser arranhado por outros materiais. Então, a resposta certa para o exercício de número 74, letra B, de bola. Agora, exercício de número 75. Ele diz o seguinte, ó, a Assembleia Geral da ONU instituiu 27 de janeiro como Dia Internacional em memória do Holocausto, marcando a data de libertação do campo de extermínio e de trabalhos forçados de Auschwitz-Birkenau pelas tropas soviéticas em 1945. O Holocausto, promovido por Adolf Hitler, levou ao genocídio 6 milhões de pessoas entre 1933 e 1945, dos quais o povo judeu foi a principal vítima. Além disso, o programa de extermínio da Alemanha nazista também caçou deficientes, negros, ciganos, homossexuais e comunistas. Para os nazistas, o modo eficaz de exterminar essa população em massa era utilizar um inseticida que, colocado em um compartimento de metal para ser aquecido, geraria vapor de gás cianídrico. Pessoal, gás cianídrico. Aí ele fala assim, ó, o gás liberado pelo aquecimento do inseticida com a finalidade nazista. Então vamos lá, galera, ó. O gás cianídrico é o HCN. Legal? Ó, o H, ele faz uma ligação, o carbono faz 4 ligações e o nitrogênio faz 3 ligações. Então a fórmula molecular do HCN é essa que está aqui, tá? E essa daqui, ó, é a estrutura do HCN. H simples C tripla N. Legal? Pessoal, aí ele fala assim, ó, letra A. Então o gás liberado, a gente sabe que é o HCN, interferia na respiração celular, até agora está certo, por ser composto de hidrogênio, carbono e oxigênio. Pessoal, oxigênio não tem no gás cianídrico. Errado. Era letal a altas temperaturas por ser composto de hidrogênio, pessoal, cloro,
Errado. No HCN, né, no gás cianídrico, não tem cloro. Letra C. Gerava carência de oxigênio. Por ser composto de hidrogênio, carbono e nitrogênio, beleza até agora, em uma molécula angular. Queridos, vamos dar uma olhadinha aqui? O elemento central do HCN é o carbono. Você pode olhar que tem uma nuvem de elétrons à esquerda e uma nuvem de elétrons à direita. Quando a gente tem ao redor do átomo central duas nuvens de elétrons, que é o nosso caso, né? Tem uma nuvem à esquerda e uma nuvem à direita, e dois ligantes, pessoal, a geometria é linear, vai formar um ângulo de 180 graus. Ele falou na letra C angular, errado a letra C. Olha a letra D, era altamente letal, é isso mesmo, por ser composto de hidrogênio, carbono e nitrogênio. Perfeito. Em uma molécula linear, com ligações intramoleculares covalentes e com fórmula representacional HCN. Perfeito! Exercício 75, alternativa letra D. Beleza? Agora exercício de número 76. Bacaninha esse exercício. Ó, a droga ketamina, popularmente chamado de K, ou Ki, né? É um anestésico veterinário que está cada vez mais sendo utilizado e comercializado por jovens em baladas e festas eletrônicas. Estudos apontam que o uso dessa droga pode atrofiar o cérebro, gerar perda da realidade, alucinações, vômitos, fala arrastada, redução de função motora, taquicardia, hipotensão, depressão respiratória e, em uso excessivo, leva até a morte. Geralmente a ketamina é vendida como, uma mistura racêmica. Ela é vendida como uma mistura racêmica, em quantidade estequiométrica igual a dos isômeros espaciais, né? Estereoisômeros, representados abaixo. Então ele colocou aqui, ó, os dois estereoisômeros abaixo. Galera, vamos dar uma lembradinha? O que é mistura racêmica? Mistura racêmica é quando você faz uma mistura equimolar, mesmo número de mols, de destrógeno e levógeno correspondente. Destrógeno desvia para a direita, levógeno desvia para a esquerda. Se eles são correspondentes, eles fazem isso com o mesmo grau. Quando você juntar os dois numa quantidade igual, né, de cada um, você vai criar a mistura racêmica. E o que vai acontecer? Um vai anular o desvio do outro. Então, mistura racêmica, pessoal, é uma mistura inativa, tá? Ela não desvia a luz polarizada. De boa? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. A substância ketamina, né, essa mistura racêmica, vendida comercialmente, apresenta, pessoal, carbono quiral. Verdade, né? Se tem isomeria ótica, meus queridos, tem carbono quiral. De boa? E produz um desvio da luz polarizada para a direita. Pessoal, errado. Quem desvia a luz polarizada para a direita é o destrógeno. Só que a substância vendida, ela está em forma de mistura racêmica, então ela não vai desviar a luz. Letra B, apresenta isomeria óptica, beleza, certinho, e não desvia a luz polarizada que incide sobre ela. Pessoal, perfeito. 76, letra B, porque se ela é vendida na forma de mistura racêmica, ela não vai desviar a luz polarizada que incide sobre ela. Mistura racêmica não desvia a luz polarizada. Beleza? Então, exercício 76, alternativa correta, letra B de bola. Gente, agora, exercício de número 77. Exercício sobre pilhas. Ele fala assim, ó. As pilhas secas, como a representada na figura, são formadas por um envoltório de zinco, separado por um papel poroso e por uma barra central de grafite, envolvida por dióxido de manganês, carvão em pó e por uma pasta úmida, contendo cloreto de amônio, cloreto de zinco e água. Pessoal, você consegue com certeza dar uma olhadinha no desenho aí
Então a gente tem assim, ó, uma tampa de aço aqui em cima, tá? Aí nós temos uma barra de grafite, galera, e ele está falando que essa barra de grafite é o cátodo, ó, é o polo positivo dessa pilha seca aí. Legal? Aí a gente tem aqui embaixo um envoltório de zinco, tá certo? Ó. E ele está falando que é o polo negativo, é o ânodo da pilha. E é verdade, né? Quando você tem uma pilha, você tem que lembrar do CRAL e do pipocar. Lembra disso? Ó, o cátodo é onde tem a redução, o ânodo é onde tem a oxidação. E em pilha, positivo é o cátodo. Então, o polo positivo é o cátodo, o polo negativo é o ânodo dessa pilha seca aí. De boa? Aqui a gente tem uma pasta de dióxido de manganês, cloreto de zinco, cloreto de amônio e carvão em pó. Tá certo? Então tá aí a pilha, né, mostrada no exercício. Agora vamos ver o que ele vai falar. Na letra A ele diz assim, ó, o zinco funciona como ânodo. Pessoal, voltando aqui, ó, realmente, ó, o zinco é o ânodo, e ele até falou isso no texto, né? O zinco funciona como ânodo, perdendo elétrons. Pessoal, verdade, viu? No ânodo, a gente tem oxidação, né? Certo? CRAL, cátodo, redução, ânodo, oxidação. No ânodo é oxidação. Oxidação é uma dação, é uma perda de elétrons. Então, até agora está perfeito o que ele está falando aqui. E o grafite funciona como cátodo. Pessoal, isso é verdade. E ele até falou aqui para a gente. Ó, o grafite é o cátodo dessa pilha aí. Conduzindo os elétrons para o dióxido de manganês, resultando na reação global representada por... Meus queridos, dá uma olhadinha aqui para mim, ó. O NOx do zinco aqui é zero, né? Uma substância simples. E aqui, o zinco, ele tem NOx mais 2. Gente, o zinco está saindo de zero e indo para mais 2. Está sofrendo oxidação, perfeito. Ele realmente sofre oxidação porque ele é o ânodo da pilha, ele perde elétrons. Agora, vamos calcular o NOx do manganês aqui. O oxigênio nos óxidos é menos 2. Só que são 2 oxigênios, vai dar menos 4. Então, nesse caso aqui, o NOx do manganês é mais 4. De boa? Vamos calcular o NOx do manganês aqui na direita. O oxigênio é menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Então, aqui vai ter que ser mais 6, né, para dar 0. Como tem 2 Mn, o Mn vai ser mais 3. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, o manganês, ele passa de mais 4 para mais 3. Ele está sofrendo redução. Gente, perfeito. Essa reação aqui tem a oxidação do zinco e a redução do manganês. Joinha? Então, essa reação A aqui é uma reação legal. Pode ser que ela represente a equação global da pilha. Vamos dar uma lidinha nas outras alternativas, mas essa aí provavelmente é a correta. Na letra B ele fala assim, ó, o grafite funcionará como cátodo. Verdade que ele falou isso lá. Conduzindo os elétrons para o cloreto de zinco. Pessoal, não. No cloreto de zinco, o zinco ele já está com o máximo de oxidação, ó, cloreto de zinco. O zinco ele já tem NOx mais 2, tá? Então ele não pode mais receber elétrons. Então essa alternativa aqui a gente já pode até descartar. Legal? Tranquilo? Agora, mais um detalhezinho que eu estou olhando aqui agora, ó. Aqui, ele só colocou a reação de redução, galera, ó. E a reação global, ela precisa ter uma redução e uma oxidação. Então, isso deixa a letra B mais errado ainda. Agora, na letra C, ele fala assim, ó. O cloreto de amônio funciona como eletrólito
permitindo o fluxo de elétrons. Galera, se a gente olhar aqui, nós vamos ter uma pasta de MnO2, ZnClO2, certo? NH4Cl e carvão em pó. Isso daqui está fazendo o papel da ponte salina nessa pilha. A gente tem uma pasta com algumas substâncias. Só que é o seguinte, elétrons, galera, só passa no fio externo, no circuito externo. Elétron não passa por solução ou por pasta. Então, como ele falou que permite o fluxo de elétrons, esse cloreto de amônio aí, como eletróleo ou eletrólito, ele deixa passar íons, tá? Mas elétrons não, então a letra B também está errada. Na letra D, ele fala assim, ó, a pasta de óxido de manganês, cloreto de zinco e carvão funcionam como ponte salina. Pessoal, perfeito. E o envoltório de zinco como ânodo, perfeito também, ele falou isso até no texto, resultando na reação global representada por... Dá uma olhadinha aqui para mim, ó. Aqui o zinco é 0, a gente já tinha até calculado, certo? Ó, o zinco aqui é 0. Aqui o zinco é mais 2. Pessoal, perfeito. O zinco está sofrendo uma oxidação. Mas dá uma olhadinha, ó. O manganês aqui, o oxigênio é menos 2 vezes 2, menos 4. O manganês aqui é mais 4, eu já tinha até calculado lá em cima para você. Beleza? Só que se você calcular o NOx do manganês aqui, o oxigênio é menos 2. Vezes 3 vai dar menos 6. Então aqui é mais 6. Aqui o manganês iria para mais 6. Então ele sairia de mais 4 indo para mais 6. Isso é uma oxidação. Legal? Só que aí eu teria duas oxidações e eu não teria nenhuma redução. Gente, isso é impossível. Redução e oxidação são fenômenos simultâneos. Se você tem uma redução, tem que ter uma oxidação e vice-versa. Então, realmente, a letra correta é a letra A. Tá bom? Ó, o zinco funciona como ânodo, perfeito, perdendo elétrons, é oxidação, o NOx dele está aumentando. E o grafite funciona como cátodo, já tinha até falado no texto lá, conduzindo os elétrons para o dióxido de manganês, e a gente vai ter a redução do manganês. De mais 4 ele vai passar para mais 3, perfeito, essa é a resposta certa do exercício. Espero que você tenha entendido. Queridos, agora vamos fazer a questão de número 78. Ele diz assim, ó, em uma aula experimental, a professora de Química propôs a seguinte atividade. Etapa 1. Adição de 150 ml de água em um becker. Pessoal, ele pegou um becker, tá? E adicionou água, 150 ml de água nesse becker. Aí ele colocou algumas gotas de fenolftaleína, tá? E adicionou, galera, hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio é o NH4OH. Opa! O hidróxido de amônio é uma base. Legal? Se você tem uma solução básica e tem fenolftaleína, a coloração vai ficar vermelha, vai ficar rósea. Legal? Então, ó, na etapa 1, quando a professora fez isso daí, ela percebeu que a solução ela ficou avermelhada. Certo? Ela ficou rósea. Aí na etapa 2, ele faz o seguinte. À solução anterior, ele adiciona pequena quantidade de sal de nitrato de amônio. Galera, o nitrato de amônio é o NH4NO3, nitrato de amônio. Beleza? Isso daqui é um sal. Queridos, esse sal aqui, ele vem de uma base fraca e ele vem de um ácido forte, tá? Quando você tem um sal e coloca em água, vai ter a hidrólise, né, do íon fraco e o caráter vai ser igual ao íon forte. Então, como esse sal veio de um ácido forte e de uma base fraca, esse sal em água ele dá caráter ácido. De boa? Então, olha só, ó.
e eu tinha colocado a base. Então o pH ele ficou básico. De boa? Quando eu colocar o sal, como o sal tem caráter ácido, pessoal, o sal vai ter a tendência de neutralizar a base que está lá. Caráter básico neutraliza caráter ácido e vice-versa. Certinho? Aí ele diz assim, ó, assinale a alternativa que apresenta a melhor explicação para os resultados encontrados nas etapas 1 e 2, respectivamente. Na letra A ele fala assim, ó, então na primeira etapa aí, ocorrerá alteração do pH em função da fenolftaleína. Galera, errado. Vai ter um aumento do pH, vai ter uma alteração do pH, mas é por causa do hidróxido de amônio e não por causa da fenolftaleína. Certinho? Na letra B, ele fala assim, ó, deslocamento do equilíbrio da reação da fenolftaleína na solução. Pessoal, reação da fenolftaleína. Não tem reação. Realmente vai ter um deslocamento de equilíbrio, mas a fenolftaleína ela não reage. Ela sofre uma dissociação e você vai ter cores, né, em função dos íons presentes. Tá? Então eu já descarto essa letra B aí. Tranquilo? Na letra C, ele fala assim, ó, neutralização do efeito básico do hidróxido de amônio pela fenolftaleína. Pessoal, não é a fenolftaleína que vai neutralizar o hidróxido de amônio. Tá certo? A fenolftaleína, ela tem a função de indicar o caráter da solução. Quando ela ficou rosa, ela indicou que o caráter é básico. Agora, olha na letra C, ó. Na etapa 1, formação de uma solução rósea devido à presença da fenolftaleína. Pessoal, perfeito. Você tem uma base. Quando você tem alguma coisa com caráter básico e fenolftaleína, vai dar uma coloração rósea. Perfeito esse item aí. Aí depois, na etapa 2, o nitrato de amônio, ele tem caráter ácido, né? Ele vai neutralizar a parte da base hidróxido de amônio. Então vai ter uma alteração da coloração rósea após o deslocamento de equilíbrio químico perfeito. Exercício de número 78, alternativa letra D. Um exercício bem legal. Espero que você tenha entendido a resolução. Agora, exercício de número 79. A UFO gosta bastante de falar sobre cigarros, viu? Nessa daqui ele fala assim, ó. Crianças e adolescentes abusam do cigarro, especialmente os mentolados, gerando vício e sérios problemas de saúde. O alcatrão presente no cigarro é uma mistura de mais de 4.000 substâncias, dentre elas os fenóis, nitrosaminas não voláteis, íons metálicos, arsênio, cádmio, níquel e hidrocarbonetos policíclicos, aromáticos, que geralmente são cancerígenos, constituintes de uma família de componentes caracterizados por possuírem 2 ou mais anéis condensados. Aí ele fala assim, ó, da composição química do cigarro indicada no texto conclui-se que, pessoal, em pequenas quantidades, o uso do cigarro é pouco prejudicial. Galera, pode parar. O uso do cigarro em pequena, grande, de qualquer jeito é prejudicial à saúde. Pode parar de ler a letra A. Na letra B, ele fala assim, ó, as substâncias do cigarro são inertes e formadas unicamente por materiais inorgânicos. Pessoal, pode parar, né? Pode parar, porque ele fala aqui, ó, que tem hidrocarbonetos aromáticos, que são compostos orgânicos. De boa? Então a letra B a gente já descarta. Aí ele fala assim, letra C. Inexiste limite seguro de seu uso, considerando-se a presença de substâncias cancerígenas e altamente tóxicas para a saúde. Galera, perfeito. Ó, não existe um limite seguro para fumar, para usar cigarro. Beleza? Então a resposta certa é essa daí,
letra C. Vamos dar uma olhadinha na letra D. O alcatrão oferece baixo risco à saúde de jovens. Pessoal, errado, né? O alcatrão, ele tem substâncias muito nocivas, muito prejudiciais. Ele fala que o alcatrão tem mais de 4.000 substâncias. Não tem jeito dele ter um baixo risco à saúde. Então, exercício 79, alternativa letra C. Beleza? Pessoal, agora a questão de número 80, ele fala assim, ó. A escala de acidez, conhecida como pH, potencial hidrogeniônico, foi desenvolvida pelo químico dinamarquês Søren Peter Lauritz Sørensen, enquanto trabalhava numa cervejaria em 1909. A acidez da cerveja, à época, era verificada por degustação, como bem ácida ou pouco ácida. O pH ideal da cerveja varia de 4,1 a 4,5. Então, o pH ideal de 4,1 a 4,5. E o modo de regular a acidez é pela adição no preparo de ácido fosfórico e de bicarbonato de sódio. Deixa eu só colocar aqui para lembrar, ó. O ácido fosfórico é o H3PO4, beleza? Portanto, né, ele tem caráter ácido, é um ácido. E o bicarbonato de sódio, pessoal, é o NaHCO3. Só um detalhezinho, ele é um sal que vem de uma base forte e de um ácido fraco. Então, esse bicarbonato aqui, de sódio, ele tem caráter básico, tá? O ácido tem caráter ácido, é lógico, né? pH menor que 7, e esse sal tem pH maior que 7. Então, eles regulam o pH adicionando o ácido fosfórico e ou bicarbonato de sódio, conforme o pH da cerveja desejada. Aí ele falou assim, ó, em casa, um estudante de química preparou uma cerveja cuja concentração hidrogeniônica era de 0,01 mol por litro. Então, pessoal, ó, a concentração de H+, nessa cerveja, né, que o aluno fez aí, é 0,01, ou seja, 10 a menos 2 molar. Tranquilos? Aí ele fala assim, ó, a cerveja preparada pelo estudante seria a época de Søren. Pessoal, quando você tem a concentração de H+, você pode calcular o pH. Como é que a gente calcula o pH? Menos log da concentração de H+. Então, o pH ele vai ser menos log de 10 a menos 2. Tranquilos? Aí, pessoal, esse menos 2 aqui, eu posso trazer aqui para frente. Então, vai ficar assim, ó. pH é igual menos 2 log de 10. Só que o log de 10 na base de 10 é 1. Menos com menos é mais. Então, o pH da cerveja desse aluno aí dá 2. Só que é o seguinte, né, galera? Você lembra que a concentração de H+ em uma solução pode ser calculado 10 elevado a menos o pH. Então, isso que eu fiz aqui, você não teria que fazer na prova, se você lembrasse dessa relação. Certo? Porque, ó, a concentração de H+ é 10 elevado a menos o pH. Então, esse 2 aqui já é o pH da cerveja que o estudante fez. Tranquilo? Bom, então, a cerveja que o aluno fez. Na época de Søren, letra A, ela seria classificada como bem ácida. Pessoal, com certeza, né? O pH que eu encontrei aqui na cerveja do aluno é muito menor que o desejado. Então, ela é bem ácida e imprópria para consumo, pois resultaria em um pH igual a 2, excessivamente ácido para a cerveja. Pessoal, perfeito, perfeito. Ó, o pH deu 2, ela seria bem ácida, né? Porque se for muito ácida, significa que o pH está muito baixo, e ela
seria impróprio para o consumo, porque na época o consumo teria que ficar na faixa, o pH teria que ficar na faixa de 4,1 a 4,5. Beleza? Então a letra A é a correta. Deixa eu só dar uma olhadinha rapidinha nas outras. Seria ideal para consumo. Eu já posso parar, porque ele diz que o ideal para consumo é de 4,1 a 4,5. E do aluno deu 2. Pouco ácida. Gente, pode parar, né? Quanto menor o pH, mais ácida. O pH dele deu 2, então é muito, excessivamente ácida. Um produto com acidez elevada, beleza, tá certo? E própria para consumo, galera, fica errado, pois auxiliaria na digestão e na prevenção de doenças estomacais, como gastrite, errado, né? Muito ácida, iria piorar. Ela é imprópria para consumo. Então a letra correta, realmente, letra A, para o exercício de número 80. Pessoal, então é o seguinte, ó, essa daí foi a resolução da prova da UFO de 2020. Um abraço, até a próxima.